Oi, boa tarde. Nossa, hoje eu tô com o cabelo todo pra cima. Tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Tá me ouvindo, Yasmin? Kathleen, está me ouvindo? Tô, tia. Tá ouvindo? Tudo bem com você? Meninos, vamos lá? O que eu vou fazer hoje? Gabriel acabou de me mandar uma mensagem aqui. Tá. Vamos, peguem o livro de ciências, eu vou fazer uma revisãozinha com vocês do conteúdo do simulado, tá? Deixa eu só abrir aqui na página certa. Eu pedi que vocês abrissem conteúdo simulado é o capítulo 2 do livro 2, né? Então, eu vou revisar com vocês os pontos mais importantes, que é o que vocês precisam saber, tá bom? Peraí, deixa eu pegar o livro. Pega lá, por favor. Só tô posicionando ele aqui na página correta. Então, o tema do simulado é bioma brasileiro, tá? Deixa eu só posicionar aqui. Quem não tá com o livro 2, pega aí, porque a gente vai só usar o livro 3 na próxima aula. Essa vai ser a revisão para o simulado, tudo bem? Peraí, então. Peraí, deixa eu só centralizar a página. Aqui. Pronto, isso. Pronto, todo mundo tá com o material? Posso fazer o compartilhamento de tela? Sim. Sim? Abram então para mim lá no a primeira página do capítulo, que a gente vai discorrer por ele, que é a página, deixa eu pegar aqui, página 40. Bom? Vão aí nessa página, por favor. Tia, capítulo 2 do livro... 2. 2? Isso. Tá bom, então. Livro 3, vou deixar para iniciar ele semana que vem por causa do simulado, tá? Tudo bem, então. Peguem aí. Pronto? O que eu quero que vocês façam? Pega o marca-texto aí, o que eu for falando que você não marcou durante as aulas que a gente teve desse capítulo, eu quero que você marque para ficar mais fácil para você estudar, tá? Tá bom? Rodrigo, ativa a câmera para nós. Yasmin, Ana Clara. Deixa eu só colocar aqui. Ana Clara está presente. Heloísa ainda não entrou. João Vitor está presente. O Júlio, cadê o Júlio? O Júlio também não entrou ainda. Kathleen presente. Rodrigo. Rodrigo, ativa a câmera. Vitor presente. Yasmin está presente. Yasmin, Ana Clara. Tia, minha câmera tá ativada? Tá, agora eu estou vendo. Estava preso. Não, ela tava desativada, agora tá ativada. É porque você ativou agora. Tudo bem com você? Se faltou aula ontem? Tudo, por causa que ontem eu tive que resolver umas coisas por causa do feriado, minha mãe
Na verdade, Ficar em casa. faltou bastante aula semana passada, né? Não. Semana passada não falta nenhuma aula. A minha faltou. Hã? É. Que dia que eu faltei? Quinta-feira você não assistiu minha aula, não. Quinta. É, quinta passada. Ih, Meninos, vamos lá, então. Vamos aproveitar nossos 30 minutos aqui para a gente ver o que a gente sana de dúvidas, tá? Vamos ver de revisão. Tem algum ponto desse capítulo que fala dos ecossistemas, o que é um ecossistema, sobre ecologia, sobre os biomas brasileiros, o que é uma comunidade, uma população, organismo? Vixe, minha tela tá aqui, eu pus um papel aqui em cima e tá bem em cima da minha câmera. Tem algum desses assuntos em específico que vocês gostariam, algum ponto dentro do capítulo que vocês querem levantar que vocês não entenderam direito, para a gente ir direto, ou então vocês preferem que eu falo de tudo? eu vou ter que revisar tudo. Dá pra meninos. E os demais? E os demais? Tia, eu entendi tudo, mas se você quiser também revisar tudo também, Tá bom, só pra não esquecer. ok. Mais alguém quer falar alguma coisa de algum ponto em específico que quer que revisa? Então vamos lá. Então a gente vai falar do ecossistema, né? Compreender o ecossistema. Ecossistema, gente, nada mais é que a interação que existe entre os seres vivos, tá? Em todos os sentidos, né? Fatores ambientais, fatores do próprio habitat. Então, todas as interações entre os seres vivos que eles têm, né? E com os fatores ambientais em que eles estão, é que vai formar o ecossistema. O ecossistema é a área de estudo da ciência que se chama ecologia. Então, ó, para quem não tem a definição de ecossistema, vocês vão marcar isso aqui, ó. As interações entre os seres vivos e deles os fatores ambientais é que formam os ecossistemas, tá? Então, tudo que envolve eles é o ecossistema. E o habitat? O habitat, gente, é o local que os seres vivos eles vivem. Então, é o local que é típico de uma determinada espécie, tá? Isso é habitat, tá bom? Então, por exemplo, onça pintada, ela é comum do nosso país, né? Então, ela tem um habitat específico. O urso polar, por exemplo, ele tem um habitat específico. O urso polar não conseguiria viver no Brasil, porque não é o habitat dele. Então, local em que vive naturalmente determinada espécie, isso é um habitat. Por exemplo, os pinguins, eles têm um habitat específico para eles. Eles não conseguem se adaptar a todos os outros ambientes, tá? Então, o local em que vive naturalmente determinada espécie, isso é um habitat. Então, definam isso aí também que é importante. Dentro dos ecossistemas, que são as interações dos seres vivos, tem os fatores assim, ó, que a gente tem que observar, que deve analisar. Então, quando a gente fala de conjunto de todos os ecossistemas no planeta, a gente chama isso de biosfera. Então, quem não marcou isso, marque isso daí. Biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas do planeta, tá bom? Dentro dos ecossistemas, os elementos não vivos do ambiente são os elementos que a gente chama de abióticos. Elementos não vivos são os elementos abióticos. O que quer dizer? Exemplos de elementos abióticos: temperatura, o solo, disponibilidade de ar, incidência luminosa, tá bom? E tudo isso vai determinar, né, quais os seres vivos podem existir ali.
Quando a gente fala dos elementos em que os seres vivos eles precisam para viver, a gente chama de elementos bióticos, tá bom? Tranquilo? Os elementos bióticos são aqueles elementos que vão agrupar, caracterizar, como que eu posso dizer assim, o tipo de ecossistema específico para certas espécies de animais, tá? Então, falando disso, aqui a gente tem três exemplos, né, de ecossistemas. Um exemplo frio, né, que é específico para os ursos polares. Um ecossistema desértico específico para o camelo. E um ecossistema aquático que é específico para coral, né, no oceano, tá bom? Quando nós falamos dos diferentes seres vivos, né, quando a gente fala de plantas, animais, micro-organismos e que todos vivem em um mesmo ecossistema, a gente chama isso de comunidade. Então, quando eu tenho diferentes seres vivos vivendo em um mesmo ecossistema, isso se chama comunidade, tá? Tudo bem, Júlio? Quando a gente fala do conjunto determinado de uma única espécie dentro dessa comunidade, a gente chama isso de população. Então, por exemplo, eu tenho um conjunto de pinguins, só pinguins, não tem outro tipo de animal, só pinguim. Então, eu chamo esse conjunto, né, esse meio em que os pinguins vivem, eu chamo isso de população. Então, dentro da comunidade, eu tenho a população. Aí, o que é a população? A população é específico de um único animal. Então, dentro de uma comunidade, eu posso ter plantas, os animais, os micro-organismos, e dentro dessa comunidade eu tenho uma população. Então, população é o exemplo só daquela quantidade de espécies de animal que vive ali. Então, ó, e quando eu falo, né, de um único elemento dentro da população, um único ser vivo, somente um dentro da população, aí eu chamo isso de organismo. Então, ó, biosfera é tudo que tem no universo, né, todo o conjunto de ecossistema. Ecossistema é o meio em que os animais eles vivem. E aí aqui a gente tem um conjunto, né, de fatores, diversos animais, componentes do solo, tudo isso, tá? Quando eu vou observar que dentro desse ecossistema existe diversos animais, diversos seres vivos dentro desse ecossistema, como plantas, animais, micro-organismos, então eu tenho uma comunidade, tá? Agora, quando eu separo esses seres vivos dentro da comunidade, aí eu tenho uma população. Então, eu vou ter uma população de jacarés, por exemplo, no Pantanal. Eu vou ter uma população de aves, tá? Aves do mesmo tipo, tá bom? Da mesma biologia. E quando eu separo um único ser, um único animal, um único ser vivo dentro da população, aí eu tenho um organismo. Ficou claro isso? Então, se fosse para a gente entender então essa representação, a gente vai representar dessa seguinte forma, tá? Primeiro vem a biosfera, o ecossistema, a comunidade, a população e aí a gente tem o organismo. Ficou claro? Sim? Os biomas, né? Os biomas já são relacionados nas regiões onde os ecossistemas eles são próximos e estão englobados, tá? E aí eles vão estar englobados por para algumas coisas específicas, como por exemplo o tipo de solo, o clima, o relevo predominante, o tipo de fauna, o tipo de flora, tá? Tudo isso é característico. Então, isso é um bioma.
Então, pergunto para vocês, isso é muito importante. Os principais biomas mundiais que nós temos é a tundra, taiga, floresta temperada, floresta tropical, savana, pradaria e deserto. Marca isso é importante, tá? Tá tudo tranquilo? Sim. Então, o que é um bioma? Nada mais é que um conjunto de ecossistemas vizinhos que compõem um ambiente uniforme no que se refere a padrões de vegetação, fauna, clima, relevo e solo. E nós temos aí diferentes tipos de biomas distribuídos pelo mundo. Os principais são, repetindo de novo, tundra, taiga, floresta temperada, floresta tropical, savana, pradaria e deserto. Bom? Então, esse zoom aqui, se você quiser pôr uma marcaçãozinha nele só para você ver que é importante, pode colocar. Tia, eu marquei com ele por lápis de cor, tá bom? Porque eu não achei nada Nada texto. não. É o jeito que você achar melhor, tá? Tá. Essas interações, adaptações, interações aos biomas, isso aqui é a diversificação dos vários tipos de espécies distribuídos em todo o planeta. Então, cada espécie vai se adaptar ao meio para que ela possa sobreviver, tá? Então, é claro, a gente vai ter determinada população para determinados tipos de espécie. Então, cada um vai se adaptar a esse meio. Agora, sobre esse tipo de interação, né, é fundamental que todos os seres vivos referam à obtenção de energia para que eles possam sobreviver. E essa energia ela é obtida a partir das plantas, a partir dos próprios animais, tá? Então, nós temos aí, gente, a classificação dos animais, né? Nós temos aí, ó, aqueles que produzem o seu próprio alimento, aí no caso é as bactérias, né, e fungos. Nós temos aí os animais que não conseguem produzir seu próprio alimento, né, que eles vão se alimentar de outros seres vivos. Aí a gente tem os herbívoros, que são aqueles que alimentam apenas de vegetais. Aí a gente tem os carnívoros, que é aqueles que alimentam de outros animais. E aí a gente tem os onívoros, que são aqueles que alimentam tanto de vegetal como de animais, tá? Então, dessa parte é importante vocês terem isso aqui marcado. Só esse parágrafo todo aqui. Até animais. Meu mouse não vai lá? Não. Saiu. Isso, quase foi. Foi lá em cima. Peraí. Oh, gente, saí sem querer. Deixa eu voltar. Só um minuto. Saiu o compartilhamento de tela sem querer. Deixa eu organizar aqui. Que eu já coloco de volta. Aqui, pronto. Já vou compartilhar com vocês de novo. Só um segundo. Eu cliquei aqui sem querer, saiu da tela. Gente, eu tenho que comprar um outro mouse. Meu mouse tá péssimo. Ele não desliza aqui, fica travando. Vai abrir novamente para vocês. Assim que abrir, vocês me falam se estão vendo, tá? Tá vendo aí? Sim? Então vamos lá. Posso continuar, né? Então a gente tem os biomas mundiais. Agora nós vamos entrar nos principais biomas que nós temos, né? Então, os biomas mundiais. Primeiro vamos falar da tundra, né? É um bioma de relevo plano com pouca vegetação, tá? E ela tem aí, ó, a boa parte do solo durante o ano fica congelado, tá? A vegetação é gramínea, então aí a gente tem aí um exemplozinho, tá bom? Noruega tem esse tipo de bioma, tá bom? A taiga, ela já tem características de verões curtos e úmidos e os invernos eles são mais longos e rigorosos. A vegetação é composta por pinheiros, tá? Também chamados de coníferas. Tem aí uma fauna de insetos, aves, como os corvos, alguns mamíferos, tá bom? Como esquilos, lobos, castores e os ursos pardos. Esse tipo de vegetação é comum no Canadá, tá?
Olha aí. Aham. Aí a gente vem para a floresta temperada. A floresta temperada já é um bioma que as chuvas são bem distribuídas, né? As estações do ano também são bem marcadas. Então, é comum a gente ver aí, ó, nesse tipo de bioma, as árvores é do tipo de decíduas, quer dizer o quê? Que a folhagem ela muda de cor. E nos meses mais frios, as folhas caem no solo, tá? E Tô. aonde que com relação, né, à fauna, tem aí bastante aves, como falcão peregrino, corujas, pica-pau, alguns insetos, alguns mamíferos, coelhos, veados, são tipos de animais, lobos, esquilos também são típicos desse tipo de vegetação. E aí a gente é comum de onde? Comum dos Estados Unidos, esse tipo de bioma, tá bom? Então, isso aqui é a floresta temperada. Floresta tropical já vai acontecer em locais em que as temperaturas são mais elevadas, né? E com constante chuva. Então aí tem mais calor, mas também tem mais umidade. Então cria bastante qualidade de vida para a fauna, a flora. Então sobre a flora, a vegetação é bem exuberante, inclui aí grandes árvores, trepadeiras, samambaias, tem muito aí, né? Quanto a fauna, tem aí beija-flor, camaleão, sapo, onça pintada, macaco. Gente, isso é típico do Brasil, em específico Paraná, tá bom? Aí uma imagem Uhum. do Foz do Iguaçu, que é uma marca lá do Rio Grande do Sul, tá bom? E aí a gente tem a savana. Savana já é característico de lugares mais secos, né? As plantas são gramíneas. Então, durante todo o ano a estação é chuvosa, mas é seguida de uma longa seca. Então, a gente tem aí exemplo dos leões, leão, elefante é comum desse tipo de lugar. Então, um exemplo desse tipo de bioma é a savana africana, né, famosa pela presença de seus vertebrados, né, e os grandes animais como girafa, zebra, leão. Na América do Sul, né, o bioma ele está representado no Brasil pelo cerrado, tá? Então, no Brasil, o que a gente tem parecido com a savana africana é o cerrado, muito comum no nosso estado. E aí a gente tem o bioma pradaria, que é com invernos, geralmente os verões são muito quentes e os invernos são bem rigorosos, tá? Então aí, ó, as plantas são poucas árvores cobertas de gramíneas. Gramíneas, esses verdeados pequenininhos, são pequenas plantas. Ô tia, eu vou ter que sair aqui da cama porque o homem vai arrumar a internet, tá bom? Tá bom, assista essa gravação depois, que é uma revisão, tá? Tá bom. As espécies de gramíneas, elas vão variar de acordo com a temperatura, o solo, a fauna. Tem aí bastante inseto, aracnídeos e anfíbios, como tem também aves, como os falcões, as corujas. Mamíferos tem aí as raposas, os cães selvagens, coelhos, tá? São bem comuns esse tipo de bioma, que é a pradaria. E a pradaria, a gente tem aqui, ela é muito comum na China, tá bom? Gente, aí a gente chega no deserto. O deserto ele é caracterizado por pouca precipitação. O que quer dizer, né? Ele é caracterizado pela quantidade de chuva anual pouca, é só 250 milímetros, na verdade. E aí, comparado ao deserto, a gente pode comparar o Minas Gerais, que tem esse tipo de bioma lá. Pouca umidade na atmosfera, variação de temperatura é bastante acentuada entre o dia e noite. E aí a umidade do ar ajuda a reter um pouco o calor, tá? No entanto, né, na África, por exemplo, no Saara, que é no norte da África, a temperatura pode chegar a 70 graus durante o dia e baixar para 0 graus durante a noite. A vegetação é muito pouca, tá? Então, é típico desse tipo de bioma plantas que conseguem armazenar água dentro de si, que evita perder água, tá bom? Aqui a gente tem a imagem de um deserto, aqui no Atacama, no Chile. É um exemplo, tá bom?
Posso continuar? Tá tranquilo, né? Ainda. Ótimo, então vamos lá. Deixa eu ver aqui, vamos passar rapidinho. Aí vamos falar dos biomas brasileiros. Sobre os biomas brasileiros, então a gente tem aí, ó, floresta amazônica, o Pantanal, o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica e a Pampa. Oi, tá me ouvindo? Tia, a senhora travou? Ou é eu que travei, não sei. Acho que é você. Tem mais alguém que não está me Tia, ouvindo? não tô te escutando. Eu estou te ouvindo, Rodrigo. Alguém não está me ouvindo? Tem alguém que não está me ouvindo? Porque eu estou ouvindo vocês. 7º ano? Tia, Vocês estão me ouvindo agora? agora estou. Deu uma travada o Zoom aqui. Continuando então, vamos para os biomas brasileiros, tá? Vamos lá. Achei que era minha internet. Biomas brasileiros, a gente tem floresta amazônica, Pantanal, Caatinga, Mata Atlântica e Pampa, tá bom? É distribuído em todo o nosso país, né? Alguns biomas mundiais são descritos que a gente viu anteriormente, fazem parte, né? Pode ser comparados, estão presentes no território brasileiro. Apenas 2 não está presente nos outros biomas citados, que no caso é o Pantanal e a Caatinga, tá? Nós temos no Brasil 2 biomas específicos somente do Brasil, marca isso aí, Pantanal e Caatinga. Então, a floresta amazônica, né, é o maior bioma brasileiro, tá? Ela ocupa todos esses estados aqui do norte, tá bom? Ela se estende até Peru, Equador, Colômbia, Bolívia e Venezuela. Ela é cortada por muitos rios, tem caminhos tortuosos pela mata, porém, o principal rio é o Amazonas, e ele vai da Cordilheira dos Andes no Peru e deságua no Oceano Atlântico, tá? É o maior rio em volume de água do mundo. Estima-se, por exemplo, 20% de água doce disponível no planeta. É interessante isso. E está presente na floresta amazônica. O clima é quente, mas também é úmido, com chuvas durante o ano todo. Tem uma fauna e flora muito exuberantes, muito característica. Tem bastante diversidade, né, dentro desse bioma. Então, aí questões de animais e tudo, tipo de plantas, fauna e flora é muito bem específica. O solo da floresta amazônica tem pouco nutrientes, né? Mas o que deixa ele mais enriquecido é a matéria orgânica depositada no solo, tá? E aí, gente, na floresta amazônica estão alagadas apenas nas épocas de chuva e quando os rios enchem. E aí, nesses locais de alagamento, tem uns nomes específicos, que é a Mata da Várzea. E as outras áreas que ficam alagadas, a vegetação ela é adaptada para crescer de acordo com esse bioma, que é o que é chamado de mata de igapó, tá bom? Tem uma fauna endêmica, ou seja, específica somente desse bioma, não tem esses animais em outro lugar, tá? Então vamos lá, vamos falar do próximo. Porém, tá sofrendo grande desmatamento devido à ação do homem, tá vendo aí, ó, grande parte da floresta desmatada, que é uma pena. Aí a gente tem o Pantanal. O Pantanal ele é cortado por uma grande quantidade de rios, né, pertencentes à bacia do Paraguai, que é cerca de 2% do território das áreas do estado de Mato Grosso do Sul, tá? Vocês viram que o Pantanal é só específico do Brasil, viu? Então, ele tem um clima bem quente no verão, mas também muitas chuvas. E aí tem cheia que segue de janeiro a março, tá? E aí tem a parte vazante, que é a parte que desce um pouco
essas águas aí. A gente tem alguma... a vegetação, ela é uma vegetação de transição, né? A floresta tropical com a floresta amazônica. A savana também cerrado. Então, assim, é bem transição a questão de vegetação do Pantanal. Vou passando rapidinho porque a gente tá com pouco tempo, tá bom? Tá. A fauna do Pantanal, ela é muito rica, tá? Com animais que são considerados em extinção até devido à ação do homem e à caça irregular, como a onça pintada, o lobo-guará, tamanduá e o cervo, tá? São animais em extinção. Aqui vai falar só do tipo de conservação, não vou me adequar a isso porque a gente tem com pouco tempo. O cerrado compreende 24% do território brasileiro, tá? Está presente na questão mais de Planalto Central, pega o nosso estado, Tocantins e Mato Grosso também. O solo, ele facilita a infiltração da água proveniente das chuvas, tá? Algumas coisas são específicas só do cerrado, como o pequi, tá bom? A biodiversidade também, ela é grande no cerrado, porque a gente tem a onça pintada, a onça parda, tá? Coruja, arara. Vamos passar para frente. A caatinga é conhecida como sertão nordestino, popularmente, né? Que vai pegar todo o agreste. A área abrange esses estados: Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, tá bom? Compreende a poucas chuvas durante o ano, tá? Tem aí uma diversidade de seres vivos, né? Como alguns aracnídeos. Na caatinga tem esse nome dada de origem tupi, né? Dada pelos índios. Quer dizer seca, que é o cá, que é mata, e tinga, branca. Então tem uma mata branca, por isso o nome caatinga, tá bom? Mata branca. Aqui é a fotinha para demonstrar. A vegetação é composta de muitas espécies xerófitas, que são plantas que são adaptadas a este tipo de clima, tá? Eu acredito que a gente viu agora os mais importantes. E aí vamos falar da Mata Atlântica. Já a Mata Atlântica é a mata que compreende a região sul do nosso país, tá? Então ela tá lá, começa lá do litoral, no sudeste, desce para a região sul. A Mata Atlântica, assim como a floresta amazônica, representa as florestas tropicais, rica também em biodiversidade, assim como a floresta amazônica. O solo dela já é um solo úmido, mas também pobre em nutrientes, né? Que garante aí a nutrientes do solo, a conservação, a quantidade de componentes orgânicos que são depositados, como os animais que morrem ali, tá bom? E aí, ó, o que é comum na Mata Atlântica é os manguezais litorâneos e a Mata das Araucárias, tá? Ela tem uma vegetação muito abundante. E aí aqui a gente tem aí, ó, alguns específicos, como palmito, bromélia, samambaia-sul, tá? O que é mais importante, deixa eu falar aqui. Se vocês terem uma ideia, algumas árvores chegam a mais de 30 metros de altura, como o jaquitibá rosa, o ipê roxo, são os que crescem bastante, tá bom? E de importante é isso mesmo. Vamos falar agora, vamos dar continuidade aqui, porque é a Mata Atlântica, depois a gente vai falar do Pampa.
Agora vamos falar do Pampa, antes que a nossa aula seja encerrada. Já o Pampa se chama região plana, está bem lá no extremo sul do nosso país, tá? É também um nome dado de origem indígena, então é conhecido como Campos Sulinos, porque está bem lá no extremo sul do país. É o bioma que equivale ao bioma das pradarias, tá? Existente em outras partes do mundo. O clima é subtropical, úmido, as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano, tá? Mas também tem temperaturas bem baixas, como 8 graus no inverno e pode até a 0 graus em algumas ocasiões. E no máximo de 29 graus no verão, tá bom? Aqui a gente tem uma imagem de como que é o Pampa, tá vendo? A fauna tem uma grande variedade de répteis, mamíferos, aves, insetos e anfíbios também, tá? Então é isso, meninos. Vocês têm alguma pergunta? Alguma pergunta? Não. Tranquilo, né? Então a gente conseguiu revisar o capítulo inteiro. Isso que vocês precisam saber para o simulado, tá? A nossa aula vai acabar a qualquer minuto. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar, voltem, assistem essa gravação, tá bom? E é isso. Amanhã a gente se encontra então com geografia. Quero fazer uma revisão com vocês também do conteúdo para o simulado, tá? Qualquer dúvida vocês podem me chamar. Alguém tem alguma pergunta? Não? Não. Então tá bom, meninos. Tenham uma boa tarde. Então, a gente se encontra amanhã, tá? Boa tarde, tia. Tchau, queridos. Ficam com Deus. Tchau, fica com você.